Fluência é saber tudo. Só que é um bloqueio. Olha só o cadeado fechado ali, ó. Fluência é saber tudo. Se você quiser hoje começar a estudar português e você se aprofundar no português, você vai perceber que tem um monte de coisa dentro do português, da nossa língua materna, que você nem sabia que existia. Então quer dizer, você não sabe tudo no português. Então por que você precisa carregar esse peso dentro do inglês? Não é um peso que você precisa carregar. Se você acha que fluência é saber tudo, é porque você ainda não sabe o real significado de ser fluente. Eu vou te mostrar aqui o significado da palavra fluência. É isso aqui, ó. 2 significados. Primeiro, sentido literal. Qualidade do que flui. Fluidez. Segundo, sentido figurado. Característica do que é natural e espontâneo. Fluidez. O que você entende disso? Que aprender inglês é sobre desenvolver naturalidade e espontaneidade dentro do idioma. Escreve esse código aí. Aprender inglês é sobre desenvolver naturalidade e espontaneidade dentro do idioma. E se eu te falar que naturalidade e espontaneidade você não desenvolve lendo livros de regras, igual isso aqui, ó, dicionário. Não desenvolve. Mais uma vez eu falo, venha pro campo da prática. Se você quer saber se algum método, algum aplicativo, algum curso de fato é eficiente, analise o seguinte fator. Se faça a seguinte pergunta: o método no qual eu estudo, ele me conduz a ler, escrever, ouvir e falar? Se faça essa pergunta. De repente você entrou em vários cursos de inglês esse ano. Tem gente que eu conheci aqui que falou que entrou em 3 cursos de inglês esse ano. Eu não sei se o problema é o curso, mas acredito que você entrar em 3, 4 cursos em um ano demonstra muito mais sobre você do que sobre o curso. Foca nisso aqui, ó. O método no qual você estuda, ele te conduz a ler, escrever, ouvir e falar diariamente? O papel do professor não é te dar a fluência, ele te mostra a direção. Eu sempre falei que meu propósito aqui na internet não é ser a solução, não, é indicar a solução. Eu vou te mostrar aqui um mapa que eu desenvolvi nesses últimos 10 anos trabalhando como professor, lidando com centenas de alunos, centenas de experiências. Eu chamo de as vértices da fluência. É o que potencializa tudo que eu ensino dentro do inglês. É o que potencializa, é o que dá direção. Então assim, eu não digo que há uma fórmula. Quando eu falo aqui de vértices, por que eu falo de vértices? Porque nós estamos aqui apresentando um hexágono. 6 vértices, cada vértice é uma ponta. Eu quero apresentar para vocês aqui 6 vértices da fluência. A fluência ela depende de 6 fatores cruciais. Primeiro, estruturas gramaticais. Qualquer pessoa que alcança a fluência, que se desenvolve na fluência, precisou em algum momento se desenvolver dentro das estruturas gramaticais. Dentro disso estão todas as regras. Isso não é pra você carregar como um peso, mas é que isso é uma das vértices da fluência. Não tem como a pessoa ser fluente, pular essa parte da gramática. Não tem como. Você vai perceber que você vai precisar passar por todas essas vértices, todas essas pontas. Então aqui tá presente, passado, futuro, modos de criar pergunta, modos de criar respostas. Segunda vértice, repetição. Repetição é uma das vértices mais importantes. Tudo o que você faz dentro do inglês, você precisa repetir várias vezes. Por quê? Porque isso auxilia na sua memorização. E aí nós caímos naquilo que nós ressignificamos. Não é sobre decorar, não é sobre memorizar, é sobre você se familiarizar. Experimenta ficar repetindo o mesmo assunto. Experimenta ficar repetindo a mesma aula várias vezes. Eu não falo de ficar repetindo palavras, tá? É repetição no modo geral. Experimenta ficar repetindo aquele assunto que você está estudando, ao invés de ficar aqui só pensando no próximo. Não, experimenta estabelecer a sua base naquilo. A repetição ela vai fazer você estabelecer raízes. Você vai perceber que muitas estruturas gramaticais não dá pra você aprender num dia e de repente você nunca mais vê ela na vida. Não, você vai precisar repetir, estudar, praticar várias vezes. Enjoa, mas pega esse código. Quando enjoa, significa que você nunca mais vai esquecer. Por que a gente não esquece, por exemplo, da palavra love, amor, a palavra dog, house? Por que a gente não esquece essas palavras de jeito algum? Porque, de certo modo, a repetição
repetição ajudou isso. Você viu tanto na vida, você repetiu tanto, repetiram tanto pra você que se tornou impossível. Você não consegue esquecer. Você consegue esquecer a palavra amor no inglês? Não consegue, porque você enjoou tanto. A repetição ficou tão solidificada dentro de você que não tem como, nem se você quiser você consegue esquecer. É isso que eu sinto com tudo que eu sei sobre o inglês. Não tem como esquecer, por quê? Porque eu repeti tanto na vida, eu usei tanto, eu estou em ebulição há tanto tempo que não tem como esquecer. É isso, é você manter em estado de repetição, de ebulição. Terceira vértice, exposição. Só aprende quem se expõe. Comenta aí. Só aprende quem se expõe. O mundo ao seu redor precisa ser inglês. Começa aí a alterar seu celular para inglês, a sua TV para inglês, as coisas ao seu redor em inglês, vai assistir inglês, vai ouvir inglês. Tem gente que me pergunta, isso funciona? Se você deixar em português, com certeza não vai ajudar, né? Se são coisas básicas, são coisas banais, às vezes do dia a dia, beleza, mas se você mudar tudo para inglês, com certeza alguma diferença faz. Tem uma técnica que nós apresentamos dentro da jornada do Zero à Fluência que se chama técnica do post-it. Escreve um papelzinho com o nome do objeto em inglês e cola naquele determinado objeto. Pega um papelzinho e escreve lá, computer, cola no computador. Table, cola na mesa. Wall, cola na parede. E toda vez que você se deparar com um papel desse, você vai fazer uma frase em inglês, uma pergunta, uma resposta. Não mentalmente não, tá? Falando. Falar. Mas eu tenho vergonha de falar sozinho. Bora destravar isso aí então. Você não depende de ter alguém na sua frente, pessoalmente, pra você conversar, não. Você não depende, inclusive, de ter um professor aqui, ter que estar ao vivo com você, pra você falar, e aí você vai conseguir destravar. Você não precisa disso, isso é uma crença. Você pode se expor constantemente. Gente, uma vez eu fiz isso em um dia só em casa, né? Eu queria estudar essa técnica da melhor maneira, e o que eu fiz? Eu fui lá e colei na casa inteira. E eu comecei a fazer frase adoidado. E você vai fazendo, você vai criando, você vai fazendo perguntas, você vai, poxa, não sei pronunciar direito. Olha lá no Google Tradutor, aperta o áudio e ouve como se pronuncia. Não tem desculpa, né? Você tá destravando a chave da desculpa, você não tem desculpa. Se você quer aprender a pronúncia de qualquer palavra que você quiser, joga ela no Google Tradutor e aperta o botão do áudio. Ouve. Mas como que eu vou saber se eu estou falando certo? Essa é a pior desculpa que tem. Como que você vai saber se você tá falando certo? Faz um teste, grava o áudio no Google Tradutor e vê o que o Google Tradutor vai entender. Faz um teste, ouve o áudio do Google Tradutor e compara com o seu áudio gravado. Se você tá aqui, tem dificuldade com speaking e nunca gravou a sua voz, nunca se ouviu, você precisa destravar a chave da autocorreção. Você não depende de uma correção externa para você aprender, você depende de um direcionamento. O que o professor faz pelo aluno? Ele direciona. Eu falo pra você, é por aqui, é pelo caminho das estruturas gramaticais, é pela repetição, é pela exposição. Vem por aqui que vai dar certo. Mas você não depende de um guru falando na sua vida. Agora sim você está falando certo. Não, você pode destravar a chave da autocorreção. Tem gente que às vezes me manda mensagem no Instagram, né? E manda assim, professor, essa frase tá certo? Às vezes eu respondo, né? Eu gosto muito de responder, de ter contato. Às vezes mando áudio, às vezes mando vídeo. Mas na maioria das vezes, sabe o que eu faço? Eu falo, olha, quando você tiver esse tipo de dificuldade, vai nesse site aqui, ó. Dicionário Cambridge. Lá você vai ver todas as definições dessa palavra. Professor, como é que se pronuncia tal palavra? Às vezes eu mando áudio falando como se pronuncia. Várias vezes eu faço isso, mas muitas vezes eu também faço assim. Entra lá no site tophonetics.com, vai estudar a transcrição da palavra. Lá tem o áudio, você pode ouvir. Por que depende do professor falar? Porque a gente tá tão acostumado a ser uma geração que depende de fatores externos, que depende do que a pessoa faça por você para você se tornar fluente, que a gente criou esse bloqueio com a autoevolução. Criou-se um bloqueio de autoevoluir. Você depende de que alguém faça para que você evolua. Quebra isso, destrava isso. Você tem poder no seu dia a dia para você se expor de todas as maneiras. Experimente ter mais contato com o inglês. Experimente ler mais inglês. Experimente entrar no Twitter, sei lá, segue só gente de fora e vai ler os textos que as pessoas postam. Entra lá no Twitter, por exemplo, segue todas as páginas de notícias americanas. Vai consumir, vai ler. Precisa ter exposição. Só que aí você entra no Facebook, é só notícia de política, é só sei o quê. Aí você só consome português e é claro que o negócio não vai avançar, porque a exposição precisa ser ajustada. Se você gasta 99% do seu tempo só se expondo ao português,
Não espere que seu inglês evolua. Vamos lá, próxima vértice. 4 habilidades. Eu coloquei aqui resumido, 4 habilidades, mas na verdade a vértice é constante aperfeiçoamento das 4 habilidades. Constante. Lembre-se, ler, escrever, ouvir e falar. Aqui você vai precisar gastar suas energias lendo, tá? Não é só lendo a apostila de curso, não. É lendo livro. Lendo livro de história, lendo livro de ficção, lendo a Bíblia em inglês. Escrever, comece a escrever. Ah, não gosto de escrever? Digita então, mas escreve. Não sei o que escrever. Escreve o que você tá fazendo, escreve o que você fez ontem, escreve o que você vai fazer amanhã, escreve como foi a sua semana, escreve quais são os seus planos para 2023, para 2024. Escreve, não coloca desculpa, vai pra cima, pratica leitura escrita. Isso ajuda inclusive a você aumentar o seu campo de palavras, a você perceber às vezes que certas estruturas gramaticais você não aprendeu direito, que certas coisas você ainda precisa repetir mais, que certas coisas você precisa se expor mais. Leia muito, escreva muito. A gente criou uma geração hoje de gente que odeia treinar leitura escrita, né? Sobre o inglês é incrível isso, mas quando a gente fala de conversação em inglês parece que o olho brilha, porque ninguém quer aprender leitura escrita, ninguém quer aprender isso. Tô generalizando, né? Não é ninguém, eu sei que tem gente que quer, mas muita gente quer só aprender a falar, mas não quer aprender nada de escrever, não quer ler nada, só quer falar. Equilibra as 4 habilidades, lembra? Ah, eu quero evoluir o meu listening. Ouvir. De repente, o seu bloqueio é o listening. Sabe como que você destrava o seu listening? Essa é a resposta mais simples que você vai ouvir. Ouvindo. Nossa, Murilo, mas eu sei que você ia dar uma resposta mais inteligente. Ué, se você evolui a sua leitura lendo e a sua escrita escrevendo, como é que você evolui o seu listening? Ouvindo. Ah, mas como é que eu melhoro a minha capacidade de compreender? Pega um podcast e se desafie. Eu vou te dar um desafio. Pega um podcast em inglês. Tem um monte no YouTube, gente. Por favor, não vem com essa de que eu não sei aonde procurar. Digita no YouTube, pesquisa em inglês. Ouve um podcast, pega um trecho pequeno. Você não precisa pegar o podcast de 1 hora, não. Começa com 1 minuto. Pega 1 minuto de áudio, pega 2 minutos de áudio e tenta escrever tudo que você tá ouvindo. Esse é um dos maiores exercícios de listening que tem. Experimenta pegar uma cena de filme, assistir sem legendas e tentar escrever tudo o que você tá ouvindo. Isso é um exercício de listening. Quando você pega pra você ouvir uma coisa e tentar escrever, você tá forçando o seu ouvido a... Agora não tem nada visual, eu preciso depender do meu ouvido. Você já percebeu que às vezes quando eu coloco aqui uma cena sem legendas é difícil de entender, mas se você coloca a legenda em inglês é mais fácil de entender? Isso é um sensor de que a sua capacidade de ler tá mais avançada que a sua capacidade de compreender ouvindo. É um sinal. Seu listening precisa ser trabalhado. Por quê? Porque de repente você vai ter situações na vida que você vai precisar se comunicar com alguém por telefone. E aí eu faço aquela pergunta da música. E aí? Qual vai ser? Desbloqueia isso. Pelo amor de Deus, começa a praticar o seu listening. Uma das coisas que me ajuda a manter tudo que eu sei, gente, é o contato diário com as 4 habilidades. Todo dia eu tenho o hábito de ler coisa em inglês, tá? Não é ler bobeira não, é ler texto, ler notícias, ler tweets. Eu tenho o hábito de ler, eu gosto de ler, mas você precisa desenvolver isso. De repente você não gosta, mas é pela necessidade. Lembra aquilo que eu falei? O seu corpo não quer que a sua mente expanda, mas você não pode se render a isso. Por quê? Você criou aqui uma chave de desbloqueio, de entender que a motivação não é combustível. Você não pode fazer só quando você tá motivado. Então quebre esse negócio do como eu vou treinar listening. Vai ouvir. Ah, ouvir música ajuda? Se você só ouvir e não fizer mais nada, não ajuda não. Aposto que tem um monte de música que você ouve desde 2005 e até hoje você não sabe o que eles estão cantando. Por quê? Porque só ouvir não basta. Se você não se desafiar a escrever o que o cara tá cantando, pelo menos abre a letra da música e tenta cantar junto. Desenvolve o seu speaking junto com o listening ali. Mas é isso que eu falo, gente. É você conduzir os seus estudos, o seu momento de exposição, de repetição ao desconforto. E aí vem a 4ª habilidade. Eu falei das 3 habilidades aqui, né, por enquanto. Mas vem a 4ª habilidade. A 4ª habilidade é o falar. Por que muita gente tem dificuldade no falar? Porque a pessoa ficou tantos anos na leitura mental. Tantos anos. A pessoa me assiste aqui no YouTube, de repente, e não repete nada do que eu tô falando ali na aula. Várias vezes eu falo assim, gente, agora repete comigo. Vamos pra pronúncia, vamos lá. E aí eu falo a frase
E aí você tá ali só telespectador, você não participa, você não fala, aí a sua língua não se acostuma com isso. Quando você não coloca seus músculos labiais pra trabalhar, você vai ficar refém sempre da leitura mental. Então você tem que falar. 4 respostas simples. Como é que você desenvolve sua leitura? Lendo. Sua escrita? Escrevendo. Seu listening? Seu ouvir? Ouvindo. E seu speaking? Falando. Ao invés de você ficar tão preocupado em avançar para as próximas estruturas gramaticais, foque em praticar, lendo, escrevendo, ouvindo e falando. Gaste um tempo só desenvolvendo essas 4 habilidades em torno do que você já conhece. Você vai perceber a revolução que isso vai fazer dentro do seu aprendizado. Você vai enxergar o inglês de outra forma. Você vai começar a perceber que a estrutura gramatical é só uma das vértices, não é a mais importante. É uma das 6. E eu ainda não falei aqui da 5ª. Nós falamos aqui estruturas gramaticais, repetição, exposição, 4 habilidades. E agora vem a próxima. Vocabulário. Não adianta você ter conhecimento de estruturas gramaticais se você não tiver conhecimento de vocabulário. Você já parou para perceber que cada verbo que você aprende no inglês, ele traz consigo um grupo de palavras junto? Por exemplo, de que adianta você conhecer o verbo trabalhar, work, e não conhecer nenhuma profissão? Profissões é vocabulário. Grupo de palavras. Quando eu falo vocabulário, vocabulário significa o quê? Grupo de palavras. Então você tem um grupo de palavras dentro do restaurante, dentro do shopping, no metrô, no avião, na escola. Cada ambiente tem um tipo de vocabulário. Vocabulário é grupo de palavras. Como é que você desenvolve isso? Você vai ter que pegar um grupo de palavras e você trabalhar dentro das 4 habilidades, você se expor a isso, você repetir e aplicar as estruturas gramaticais que você conhece. Você percebe que você está fazendo o processo aqui de literalmente uma vértice depender da outra? Isso aqui não caminha sozinho não. Você não senta na cadeira, agora eu vou estudar só vocabulário. Aí você fica lá. Sabe o que eu acho engraçado? Se eu não me engano, esse dicionário aqui ele tem isso. E tem mesmo, ó. Olha só. Vocabulário de tempo. Aí tem uma página aqui nesse livro, olha só. Dias da semana e meses. E aí do outro lado tem um vocabulário de horas. Vocabulário. Se eu ficar aqui só focando no vocabulário, eu só vou aprender palavras soltas. Eu vou aprender lá Sunday, Monday, Tuesday, dias da semana. Só que se eu não trabalhar o vocabulário junto das 4 habilidades, junto da minha exposição, repetindo, trabalhando as estruturas gramaticais, presente, passado, futuro, perguntas, respostas, para que eu possa incluir essas palavras, de nada vai adiantar. Você vai estar aprendendo palavras aleatórias. E quando você aprende palavras soltas e não por frases, torna-se irrelevante o seu aprendizado. Nunca foque nas palavras, foque em frases. Você ficar aprendendo palavras soltas aleatório, começa com um dicionário, então. Vai lá, uma palavra de cada vez. Não é assim que se aprende, gente. Senão eu dava um dicionário desse pra cada aluno e já era. Se esforça aí pra decorar. Não é dessa forma. Precisa de envolvimento, precisa trabalhar em conjunto. Não é complexo, é muito simples. Exige esforço, exige desconforto? Sim, mas ainda assim é simples. Adicione palavras. Perceba aí, ó, cada verbo vai trazer um grupo de palavras. Por exemplo, adianta você conhecer o verbo play, significa jogar, atuar, brincar. Adianta conhecer o verbo play e não saber nenhum esporte? Adianta conhecer o verbo play e não saber nenhum instrumento musical? Adianta conhecer o verbo play e não conhecer nenhum brinquedo para falar com o meu filho, com a minha filha sobre os brinquedos? Não adianta. Então você percebe? Eu tô te dando um norte para você praticar a expansão de vocabulário, porque vocabulário você expande. Você já percebeu que pessoas muito técnicas, muito cultas, elas têm o hábito de ler muito? Sabe por quê? Isso é comprovado. Quando você tem um hábito absurdo de ler, isso aumenta drasticamente o seu vocabulário. Isso é real. Isso funciona no português. Tem um monte de termo que eu uso que eu me acostumei lendo livro de história, livros de autodesenvolvimento. Quando você começa a mergulhar em dezenas, centenas, milhares de palavras todos os dias, constantemente você vai aumentar o seu vocabulário. Eu coloquei aqui vocabulário, mas preza no seguinte, é constante aumento de vocabulário. Vai chegar uma hora que você vai ter que ficar procurando que grupo de palavras que eu ainda não conheço. Aí você vai começar a sondar, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já conheço. Aí você vai achar, já sei, vocabulário de doenças, não conheço ainda. Pega esse vocabulário de doenças, dores, remédios, tudo isso e vai praticar nas 4 habilidades. Você percebe, gente? Não é só sobre você ficar estudando lá a regra, vendo a aula de do, does, did, will, verbo to be. Não é só isso, vai muito mais além. E a última vértice que eu quero apresentar para vocês é desconforto gradativo. Vai chegar um certo ponto em que você vai chegar num nível que você vai sentir um certo conforto
desconforto quando você for ler, quando você for escrever, quando você estiver ouvindo. Você vai estar num nível assim já confortável, mas lembre-se daquela chave que eu falei. O maior inimigo do extraordinário é o bom. É o nível que a pessoa chega e pensa assim, ai, tá bom aqui já. Ai, eu só quero ter uma noção básica do inglês. Ai, eu só quero, né, o inglês do se vira nos 30. O inglês do quase. Sabe qual que é o inglês do quase? Eu quase entendi, entendi mais ou menos. É o inglês do quase, o inglês do mais ou menos. Entendi mais ou menos, falei mais ou menos, expressei mais ou menos. Eu conheço um monte de gente que mora fora e tá conformado já com o inglês do mais ou menos. Perde grandes oportunidades, mas não sai do mais ou menos nem a pau. Isso é pra vida. Se você se submete constantemente a um desconforto gradativo, você vai perceber que de pouco em pouco você está crescendo, evoluindo, melhorando, aperfeiçoando. E a vida é sobre crescer, sobre melhorar, sobre se aperfeiçoar. Tudo que é bom dá pra melhorar. Desconforte-se. Não sei nem se essa palavra existe. Comenta aí, desconforte-se. Entra nessa jornada do gradativo, construa uma escada, construa um fundamento e sempre se desafie, sempre. Você percebeu que, assistir filme com legenda em inglês já tá tranquilo pra mim. Agora tira a legenda então, desconforte-se. Escreve aí, desconforte-se. É isso aí, gente. Aí sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai virar um ciclo. Você vai estar constantemente trabalhando estruturas gramaticais, repetindo, se expondo, mergulhando no ler, no escrever, no ouvir, no falar, expandindo sua mente com mais vocabulário e automaticamente criando um desconforto gradativo. O tempo todo você quer se desafiar, você quer se colocar em posições de desafio, em posições de confronto, porque você só vai se desenvolver, você só vai crescer dentro da zona de desconforto. Escreve aí, só há crescimento no desconforto. Isso é muito louco, né? Entender que a fluência ela depende desses 6 fatores. Se você se dedicar inteiramente, todas as suas energias, todas essas vértices, ressignificar suas crenças, abandonar o vitimismo, aplicar todos esses códigos que nós apresentamos aqui hoje, vencer a inconstância, entender que o inglês é mais simples do que você imagina. Não tem como você não ficar fluente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada, e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês,
Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!